Olá, alunos do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre o gênero textual Memórias Literárias. Então, todos nós temos episódios da vida para relembrar. Uma festa, uma travessura, um passeio, uma viagem, um costume. Então, alguns deles são tão importantes na nossa vida, tão marcantes, que eles merecem ser registrados. E aí nós temos alguns autores que rememoram isso e nos trazem textos fantásticos. Então há situações em que a nossa memória ela se apresenta por meio de perguntas, quando alguém nos pergunta sobre a nossa infância, sobre a nossa adolescência. Há momentos em que a memória ela é despertada por uma imagem, um cheiro que te faz lembrar da comida da tua mãe, um cheiro que te faz lembrar de alguém, ou um determinado som. Então todos esses elementos nos despertam a memória. Então, segundo o dicionário OAIS, memórias é o relato que alguém faz, muitas vezes na forma de obra literária, a partir de acontecimentos históricos dos quais ele participou ou ele foi testemunha e estão fundamentados na vida particular. Então, as memórias literárias, geralmente, elas são textos produzidos por escritores que, ao rememorar o passado, integram o que foi vivido, o que foi imaginado, faz parte, foi com ele que aconteceu aquele relato, aquela memória. Para tanto, as memórias literárias elas vão recorrer a alguns recursos expressivos, como as figuras de linguagem, que eles vão escolher cuidadosamente as palavras para utilizar, fazendo com que alguns critérios estéticos apareçam dentro desse texto, porque eles vão atribuir ritmo ao texto, e aí vai te levar a visualizar cenários e situações reais. A estrutura desse gênero textual, ele vai possuir um título, ele vai possuir uma introdução, onde vai ser contextualizado, o início da narrativa, apresentando personagem, tempo, espaço, um fato ou uma situação, problema que foi vivida pela personagem. São os elementos da narrativa. Vai apresentar o desenvolvimento, que é onde o autor vai tecer, vai desenvolver toda a trama, toda a história vivida, vivenciada. E ali dentro vai ocorrer a parte crucial da história, que é o clímax, o melhor momento da narrativa. E por último, nós vamos ter a conclusão desse texto. Na conclusão, nós vamos encontrar o desfecho, é o final da história, que pode vir através de uma reflexão do protagonista da história. As principais características desse gênero textual, eles são textos que vão apresentar narradores em primeira pessoa, ou seja, verbos e pronomes vão se ajustar na primeira pessoa do singular ou do plural. Logo vai aparecer a pessoa eu ou a pessoa nós, com relação aos pronomes. Então, o narrador aí é protagonista. Os verbos conjugados no tempo pretérito. Se eu vou relembrar um fato que já aconteceu comigo, então eu vou utilizar o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. É um texto de caráter subjetivo que vai apresentar experiências pessoais vividas pelo autor e vai apresentar o quê? A presença de emissor e de receptor, ou seja, alguém que viveu, produziu o texto e alguém que vai recepcionar esse texto. Observe a memória literária Transplante de Menina, de Tatiana Belink. Na Avenida Rio Branco, reta larga e imponente, embicando no Cais do Porto, tivemos a nossa primeira impressão, e que impressão, do carnaval brasileiro. O que nós vimos no Rio de Janeiro não se parecia com nada que eu pudesse sequer imaginar nos meus sonhos mais desvairados. Aquelas multidões enchendo toda a avenida, aquele corso, desfile interminável e lentos de carros, para-choque com para-choque, capotas arriadas, apinhados de gente fantasiada e animadíssima. Todo aquele mundaréu de homens, mulheres, crianças, de todos os tipos, de todas as cores, de todos os trajes, todos dançando e cantando, pulando e saracoteando, jogando confetes e serpentinas que chegavam literalmente a entupir a rua e se enroscar nas rodas dos carros. E os lança-perfumes? Que é isso, minha gente? E os cordões, os ranchos, os blocos sujos e todo mundo se comunicando como se fossem velhos conhecidos, se tocando, brincando, flertando. Era assim que chamavam os namoricos fortuitos, a paquera da época, tudo numa liberdade de descontração incríveis, especialmente para aqueles tempos tão recatados e
comportados. Observe aí que a autora ela começa a tecer uma vivência logo que ela chegou no Brasil, família vinda da Europa, e se deparou com o carnaval carioca. Então, para ela, tudo era fantástico, coisa que ela jamais tinha visto. Nesses textos, vão aparecer a tipologia descritiva, ou seja, se eu preciso fazer com que você imagine uma cena, um personagem, eu tenho que descrever esse personagem ou esse ambiente para que você possa visualizar a minha vivência. Então, observe, Dona Marieta, professora aposentada, vivia com o marido e 2 filhos, Maria e Odisseu, em uma casa com alpendre e 3 andorinhas de louça. Observe aí que eu destaquei apenas uma parte, um trecho onde há a presença do texto descritivo. Nós temos também esse outro trecho. Todo mundo tinha grande respeito, não somente pela sua língua certa, como também pelo rompante e exaltado de sua voz. Observe que aí também tem um trechinho descritivo. Então, a descrição ela pode ser utilizada em diferentes momentos dentro desse texto, e não apenas no início. Dependendo do objetivo e do estilo do autor da memória literária, a descrição terá características diferentes. As descrições elas são fundamentais para que o meu interlocutor construa imagens da época, dos lugares, das pessoas e de como os fatos foram vivenciados. Então, nós chegamos ao final. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.